Seja bem-vindo a mais um tema das séries Verdades Bíblicas. Hoje iremos falar sobre um tema muito importante, sobre perdão. Não há como você ser um crente feliz se você não entende o perdão de Deus. Por isso é muito importante esse tema. Pegue sua Bíblia. Em Marcos, capítulo 9, versículo 33, encontramos o nosso primeiro verso desse estudo. Aqui Jesus está com os discípulos, andando pela estrada empoeirada de Cafarnaum, e Jesus então se depara com um grande problema. Os discípulos começaram a brigar entre si para ver quem era o maior. Qual será que foi a reação de Cristo? Jesus já havia estado com os discípulos muitos dias, anos, e parecia que os discípulos não tinham aprendido nada. Mas a Bíblia nos diz que Jesus simplesmente sentou, no capítulo 9, no versículo 35, chamou os discípulos e disse o seguinte: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. E trazendo uma criança, colocou no meio deles e tomando nos braços, disse-lhe: qualquer que recebeu uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas aquele a quem me enviou. Marcos 9, 35 a 37. Que coisa linda! Jesus não expulsou os discípulos. Jesus não enjoou de ensinar os discípulos. Sabe por quê, queridos? Primeiro ponto que precisamos entender com respeito ao perdão de Deus. Deus nunca se cansa de perdoar. Ele sempre continua nos amando, nos dando uma nova oportunidade. Somos nós, nossa cabeça de escravo, que imaginamos que Deus já está tão zangado conosco que não nos dá mais perdão. Sabe por quê? Jesus continua conosco? Porque Ele sabe que é a sua presença na vida do pecador que torna difícil pecar. Por isso que temos que insistir em ficar ao lado de Cristo. Existem outros textos na Bíblia que nos mostram de maneira gloriosa, mais ainda sobre o perdão. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 18, versículo 21. Diz assim a Bíblia: então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Veja que texto lindo fala sobre perdão. Jesus está falando aqui do perdão humano. Pedro queria ser bondoso, queria perdoar 7 vezes uma pessoa, quando o costume na época era perdoar apenas 3. Mas aí Jesus diz: não, Pedro, não 7, mas 70 vezes 7. O que é que Jesus está querendo ensinar para Pedro aqui? Ele deve comprar uma caderneta e anotar o nome das pessoas que o ferem? Não. Jesus está dizendo para Pedro, usando esse aumentativo de 70 vezes 7, é que Pedro, nós devemos perdoar nosso irmão de maneira ilimitada. Agora eu queria fazer uma pergunta para você. Se Deus pede para mim, que sou pecador, fraco, falho, cheio de defeito, traumas, se Deus pede para mim que eu perdoe meu irmão de maneira ilimitada, Ele fará mais ou menos por mim? Já notou que você não precisa sentir medo de Deus? Se Deus pede para mim que eu perdoe de maneira ilimitada, muito mais fará por mim e por você. E o nosso próximo verso está em Lucas, capítulo 17, versículo 3, que diz o seguinte: acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier contigo dizendo estou arrependido, faz o quê? Perdoa-lhe. Mais uma vez eu te pergunto: se Deus pede para mim, pobre miserável pecador, que eu perdoe alguém 7 vezes no mesmo dia, que é muito difícil, eu queria fazer uma pergunta para você. Estaria Deus disposto a te perdoar de novo hoje, mesmo que tu caísse a 7ª vez? Pediria a Deus que eu fosse mais perdoador do que Ele? É claro que não. Então esse verso aqui nos mostra que Deus está disposto a nos perdoar quantas vezes forem preciso. E o nosso último verso está lá em Lucas capítulo 7, verso 36, que conta a história de uma mulher pecadora que foi ter com Cristo. Muitas pessoas dizem: pastor, muitas pessoas vão começar a brincar de pedir perdão. Mas aqui ao falar com essa pecadora que se jogou aos pés de Cristo Jesus, já havia sido perdoada por ele tantas vezes,
ao se jogar aos pés e ser repreendido pelo fariseu que pensou com ele, no capítulo 7, no versículo 39, o fariseu diz assim: ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é uma pecadora. Jesus olha para aquele homem e diz para ele o seguinte: por isso, versículo 47, por isso te digo, perdoado-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Jesus está dizendo que se eu preciso muito de perdão, ele me dará muito perdão. Quanto mais perdão recebo, mais isso não me leva a uma graça vulgar. Isso me leva a amar mais a Cristo. Sinta, receba o perdão de Deus. Ele está disponível para você. Para se sentir feliz, é preciso ser perdoado. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.